E aí, cara? Eu tô falando aqui hoje. Hoje tô falando aqui com você sobre. Eu esqueci o que eu ia falar. E é isso, cara. É a vida. A vida é assim, cara. Você esquece tudo que você ia falar pras pessoas. E aí você não sabe o que falar pra pessoa. E na hora que você vai falar com ela, você não sabe o que você tá falando pra ela. E a pessoa leva tudo a sério. Então, quando ela ouve você se perdendo numa conversa, ela tem uma opinião formada sobre você. E aí ela te acha um bosta. E aí quando você for falar com essa pessoa de novo na sua vida, essa pessoa vai. Ela vai olhar pra você de um jeito diferente. E daí ela vai parecer uma. Ela vai achar que ela é superior a você e que você é um merda. E aí você vai tentar conversar com essa pessoa. E por causa da primeira vez que você falou com ela, ela. Você se perdeu na hora de falar. E a pessoa acha que por causa disso você é um idiota e ela é esperta pra cacete. Por que eu tô falando disso? Porque eu esqueci o que eu ia falar. É. O ser humano é o único animal que se ofende com o dedo. Onde já se viu, cara? Você mostra o dedo pra alguém e a pessoa fica, nossa, que raiva. Não, velho. Quando alguém mostra. Eu fui interrompido aqui, cara. Quando alguém mostra o dedo do meio pra mim e acha que vai me ofender com isso. E a pessoa acha que vai me ofender de alguma forma por causa disso. Eu falo, não, cara, você não tá me ofendendo. Isso é só a merda do seu dedo, seu escroto. Seu estúpido. Cara, você tá tentando me ofender com a merda de um dedo. Qual que é o teu problema? Sei lá. Pelo menos um cachorro quando ele. Um cachorro não, um macaco quando ele quer ofender alguém, ele joga merda na pessoa. Ele não mostra o dedo dele pra ninguém. Aí depois o ser humano que é esperto, o ser humano é burro. Quantas brigas já aconteceram? Porque as pessoas achavam que o dedo ia ofender a outra pessoa e a pessoa se ofendia com isso. É, cara. A humanidade acha que é superior. Que superior é um macaco que joga merda nas pessoas. Esse é o cara superior de verdade. Ele joga bosta nas pessoas, ele não mostra o dedo pra elas. Na verdade, o ser humano ele foi um ser muito inteligente, porque a forma de ofender alguém são formas fúteis e ridículas. Não é atacando merda, não é batendo na pessoa, é falando uma simples palavra. E a gente fez isso porque a gente é mais civilizado, na verdade. Então eu tô errado em tudo que eu disse. Inclusive nisso agora, eu tô sempre errado. Então, cara, é assim, o que a pessoa faz quando ela tá querendo te ofender? Ela fala, vai pro caralho. Tipo, como que isso pode ser ofensivo de alguma forma? É uma palavra, é um som. Ele não tacou merda em você, ele não te bateu. Se fosse qualquer outro animal da natureza, ele sentisse raiva de você, ele não ia falar vai pro caralho. Sabe o que ele ia fazer? Ele ia te dar um soco na cara. Ele ia morder a sua garganta e te matar. Aí o ser humano, o que ele faz? Ele olha pro cara e fala, vai pro caralho. E é isso, o ser humano é um gênio. Ele inventou formas não agressivas de ser agressivo. E ainda tem gente que se ofende. Então quando você tá na sua sala de aula e alguém fala, porra, e o professor reclama, o professor é um merda. Porque podia ser muito pior. O moleque podia ter degolado o outro na escola. Mas não, a gente só tá falando palavras. A gente inventou uma palavra pra gente poder se expressar sem fazer merda. E as pessoas não querem que a gente fale essas palavras também. E acha errado e proíbe. Devia ser. Não é proibido, mas tem lugares que as pessoas. Se você. Tem as pessoas. Principalmente professor de escola, que é o único exemplo que eu tenho. Tentam ir contra palavrões e falar que você é mal educado e você não pode falar assim na sala. Então, cara, a gente inventou uma palavra que a gente pode se expressar sem fazer uma merda. E mesmo assim você tá tentando fazer que eu não faça isso. Depois o aluno mata o outro e ninguém sabe o porquê, porque ele não pôde expressar sua raiva. Entendeu? Então, eu sou a favor que as pessoas expressem a sua raiva. Se Hitler pudesse xingar as pessoas, ele nunca teria queimado nenhum judeu. Gostou dessa piada ridícula? Pois é, cara. É a vida. Eu tava andando na rua e ouvindo música. Eu tava andando na rua e ouvindo música. Enquanto eu fazia isso, toda vez que a música parava, era a única vez que eu tava consciente no lugar da rua que eu tava. Então é como se fosse assim, eu tivesse viajeiro na maionese,
E quando ia trocar de música, uma música pra outra, eu ficava aquele silêncio, eu percebia que eu me locomovi por muito tempo, sem nenhuma percepção. Então, quer dizer o quê? Que meu cérebro ele desliga por 5 minutos. Simplesmente assim, ele simplesmente desliga. Se ele tem essa capacidade, por que ele não faz isso enquanto você trabalha? Enquanto você tem que fazer um relatório? Por que ele não faz isso no automático e no final do dia você simplesmente acorda e todo aquele emprego, todas aquelas coisas, todas aquelas obrigações que teve que fazer, elas simplesmente não fizeram parte do seu dia de verdade e você só ficou consciente no momento em que o emprego, a sua obrigação acabou? Por que o ser humano inventou a cocaína e não inventou nenhuma droga que faça isso? Sei lá, cara, eu quero ficar dopado em todo o meu período de trabalho e só acordar e só ficar consciente na hora que eu terminei o meu trabalho. E eu fui pra casa e descansei. Naquele momento que eu tô descansando, que eu tô em casa, tem que ser o momento em que eu tô consciente. O resto do dia, sei lá, eu chego no trabalho e tem um refil de pílula ao invés de água. Você aperta o botão, desce uma pílulazinha, tomou aqui, ó, já era. Não tô consciente, sou um zumbi trabalhando. É isso que a gente é, e se a humanidade aceitar isso, teremos uma sociedade mais produtiva. E é isso aí, cara. Eu tô comendo balinhas de café. O nome é Café Brasil. Eu sei lá que merda é o nome da bala. A empresa que faz é a Candy Pop, que está patrocinando aqui o meu podcast. Coisa mais legal que eu tô fazendo hoje, que eu estou fazendo nesse mês, é comer balinha de café, cara. Você está triste? Você está mal? A balinha de café não vai resolver o seu problema, mas vai ser boa pra você. Eu odeio pensar. Pensar é a coisa mais estúpida que o ser humano já fez. Porque o ser humano ele sempre tá negando a sua natureza. A natureza do ser humano é negar a sua natureza. Porque o macaco ele fica na selva comendo banana. A gente ia fazer a mesma coisa que eles. A nossa mão era pra a gente usar ela pra matar os bichos. E não fazer uma lança e atravessar o corpo dele. Isso a gente inventou esse negócio. Não faz parte da gente. E quando o cara mora num lugar que fica no sul, ele quer morar num lugar que fica no sudeste. E quando o cara mora no norte, ele quer ir pra um lugar que fica no sul. Por quê? Porque a vida é assim. O ser humano quer negar sempre a sua natureza. Isso faz parte da natureza do homem. Então quando você vê alguém pulando de um prédio pra se matar, esse cara é um cara que só tá seguindo os seus instintos. É o quê? Eu tenho um podcast que eu tô querendo muito postar, que eu fiz, falando das músicas do PES 2011 e que elas me trazem nostalgia. E por algum motivo, meu celular ele quebrou, ele deu um tilt do nada, eu tava vendo Rick e Morty. E enquanto assistia a série, do nada, acabou. Meu celular deu um tilt. E ele não queria ligar, ele ficava na tela de reinício por uma hora e meia, sem ligar. E aí eu peguei um lápis e forcei no botão de ligar, e por algum motivo ele voltou a funcionar. E enquanto ele tava nesse tilt de uma hora e meia não ligando, eu pensei, tá, cara, é por causa do podcast. Deus não quer que eu poste esse podcast. Eu acho que ele é tão ridículo que isso aqui vai gerar uma reação em cadeia que vai ferrar minha vida. É isso que eu pensei. De tão horrível que é o podcast. E daí eu pensei, tá, cara, igual o De Volta para o Futuro 2, que o filho do cara lá vai ser preso, ele tem que impedir dele ser preso, porque se ele for preso isso ia gerar uma reação em cadeia que ia destruir a vida dele. Então, eu acho que o podcast ia ser eu indo pra cadeia de alguma forma. Ia gerar alguma merda na minha vida se eu postasse. E aí, aquilo era um aviso divino. Mas daí eu pensei, não, é só meu celular que é uma bosta. E eu vou postar esse podcast. Só espero eu editar que eu tô com preguiça.
E é isso aí, cara. Por que que a gente finge que a gente tenta colocar algum significado a mais em tudo que acontece na nossa vida? Ah, meu celular tá assim porque é um aviso divino. Não é merda nenhuma, o seu celular é uma bosta, é só isso. Ah, mas ontem eu achei R$ 5 na rua e antes de ontem eu passei naquela rua e eu pensei, nossa, cadê o meu dinheiro? Eu queria ter dinheiro. E no dia seguinte apareceu R$ 5. Olha como eu tive uma experiência divina, não. A única coisa que aconteceu é que tinha um idiota que deixou cair uma nota de 5 na rua. É isso que aconteceu, seu trouxa. Sei lá, uma velha passou ali e não cuidou do dinheiro dela na hora de guardar e deixou cair. Por quê? Porque ela é uma velha. E é isso, cara. E outra coisa que eu poderia dizer que eu tive uma experiência divina. Mas não, é só o meu cérebro que é preguiçoso e inventa desculpas para não fazer as suas obrigações. Eu tinha que acordar cedo, eu tinha que acordar às 5:30 da manhã. E o que que eu fiz? Eu tive um sonho 1 minuto antes do meu celular despertar. Que vinha, eu tava encostado numa parede e vinha um monte de gente falar pra mim que o despertador que ia tocar era só uma brincadeira, era só uma zoeira. E eu não podia. Eu podia cancelar ele e voltar a dormir, que depois ia trocar outro que é sério. E aquele despertador era só uma brincadeira. Aí eu acordei. Deu 5 segundos, meu celular despertou. E eu cancelei o meu despertador. E perdi a hora do que eu tinha que fazer. Então, o que eu posso dizer? Que eu tive uma experiência divina? Não, eu só sou um preguiçoso de merda. É só isso. E eu inventei uma forma muito criativa de ter uma desculpa pra não acordar cedo e não viver a minha vida. Eu não tive uma experiência divina. E se você acha que você teve uma experiência divina porque você fez qualquer merda e que tem tudo um significado maior, é porque você não aceita a sua mediocridade da vida. E por isso que a música do Normal Guy, do John LaJoy, é perfeita. Porque o cara fala, eu sou só um merda do dia a dia, cara. Eu sou só um bosta. E te ajuda a aceitar a mediocridade. Porque quando você aceita que você é um medíocre, você deixa de ser um medíocre porque você tá aceitando que você é um bosta. Se você achar que você é especial sendo uma pessoa de merda, você nunca vai ser uma pessoa realmente especial. Lógico que de nenhuma forma você vai conseguir. É muito difícil eu conseguir. Mas a sua chance é maior, cara. Parabéns.